Aperta o play porque o episódio de hoje está especial. Vamos conhecer a trajetória da Cláudia Wendhausen, arquiteta e urbanista com especialização em interiores, que acredita na arquitetura afetiva e com história. Ela também é mãe da Vicky, que está aqui na mesa com a gente para compartilhar o ponto de vista dela nessa jornada linda entre a maternidade e profissão. Vem com a gente nessa conversa cheia de afeto, propósito e inspiração. Oi, Clau, Vicky. Eu acho que um podcast vai ser pouco para a gente contar toda essa história, que além de tudo é emocionante. E ainda com a Vicky aqui, vai entregar tudo para a gente. Vamos começar do começo, Clau. E aí, me conta. Em que momento você percebeu que a arquitetura de interiores ia ser para a vida? Quais são as memórias que você tem de como tudo começou? Então, eu era pequena, desde pequenininha eu já tinha uma paixão por tudo que envolvia arquitetura, sem saber que aquilo era arquitetura, né? De frequentar a obra, então tinha obra do lado de casa, eu adorava estar presente. O fato de ter vivido sempre no meio de espaços com decoração, né? A casa da minha avó era uma casa muito linda, era considerada assim moderna para a época, e depois veio a casa dos meus pais também, que era uma casa com bastante história, com bastante garimpo, e isso para mim eu achava fascinante. E aí dali começou a se desenvolver a minha paixão, até que chegou o momento de eu escolher a profissão, né? Que era, vou fazer o quê? Aí eu até fiz um vestibular para Direito, achando que eu ia, né, fazer Direito, só que por sorte eu rodei, não passei. E no ano seguinte, graças à minha mãe, que fez uma coisa meio que... Hoje tem profissional especializado, na época não tinha. Vendo o que eu gostava. E aí a gente caiu na arquitetura. Eu fiz o vestibular, passei para março, porque agora é diferente, mas na época era março e agosto, eram 2 períodos. E eu fiz arquitetura, mas sempre pensando em ir para fora. Sempre querendo, sabe, viajar. E aconteceu que, no meio da minha faculdade, eu tranquei a faculdade e fui morar em Paris. Ai... Eu sempre dizia, eu tinha acho que uns 7, 8 anos, eu dizia para minha mãe, eu ainda vou morar em Paris numa cobertura. Ai, que demais. Não, só que eu fui, só que o lugar que eu morei era um negócio desse tamanho, que durante o dia era meu sofá e à noite virava a cama. A cozinha era passagem para o banheiro, era um negocinho assim, minúsculo. Mas foi assim, uma experiência que, sem palavras. Com certeza ali você deve ter feito aquele lugar crescer, né? Quantas noites você deve ter passado olhando, como que podia ser, como que não podia. E quais foram os principais desafios assim que você enfrentou no início da carreira? Você já começou direto com a coisa de interiores ou você passou pela arquitetura em si mesmo? Não. Desde o início... Você ficou quanto tempo em Paris? Por incrível que pareça, eu fiquei 1 ano só. Não fiquei muito tempo. Mas foi o suficiente, porque depois eu continuei a ir. Todo ano que eu podia, eu ia. E a minha paixão sempre foi interiores. Não era arquitetura de projeto, assim. Projeto que eu falo arquitetônico. Eu gostava de interiores. Só que no Brasil não tinha nenhuma faculdade que... pudesse ter uma formação sobre isso. Direcionado, né? Aí, o que eu fiz? Essa minha ida a Paris foi justamente para poder focar na parte de interiores. Foi o que eu acabei fazendo. Muito bom. Vi que daqui a pouco você vai falar. Então, você sempre teve esse olhar para o interior, né? Para decoração ou até para os projetos mesmo, porque não é só, né, a gente fala, hoje em dia você fala designer de interior, a pessoa pode achar que é parte de decoração, e não, é um projeto onde você entra ali dentro de um apartamento, de uma casa e muda o ambiente, derruba a parede, não deixa de ser um... Então, tá aí essa tua pergunta é muito boa, porque é assim, ó, todo mundo acha que arquiteto de interiores é um decorador, e na verdade não é. O arquiteto de interiores tem que ter a formação de arquiteto, conhecimento e
só ele pode, além do arquiteto, obviamente, ou um engenheiro, podem remover paredes, mexer em estrutura, coisa que decorador não pode. Que aí vem o designer de interiores, não? O designer Talvez. também não pode. Também não. Também não. Tem que ter formação, porque a gente, dentro da faculdade de arquitetura, nós temos cálculo estrutural, resistência dos materiais, são conhecimentos que não passam pelas faculdades de designer e decorador. É diferente. Sim. A dinâmica é totalmente diferente. Então, foi muito bom o fato de eu ter feito arquitetura e depois me especializar, ou até durante, né? No meu caso foi durante, eu tranquei e fui, que eu fiz interiores. Quer dizer, eu posso... E o que eu acho até importante, quando uma pessoa vai contratar um profissional, ou ela contrata um arquiteto que faça tudo, ou que seja um casamento entre um arquiteto e um arquiteto de interiores. Uma especialidade. Ou designer, ou decorador, mas que tenha sempre um arquiteto Sim. em paralelo. Sim. Eu vejo, assim, os projetos que são desenvolvidos por um arquiteto de interiores são bem mais complexos e completos. Por quê? Porque o arquiteto de interiores pensa onde vai uma tomada, aonde vai a iluminação certa no dia a dia da quadro, vida do cliente. Tudo. Eu sinto que falta muito isso dos arquitetos hoje olharem pro terem essa visão do dia a dia, né? Porque com a vida tão prática que as pessoas têm hoje, então não tem um lugar para colocar um varal na área de serviço porque tem a máquina de secar roupa. E eu vejo muito, estou dando um exemplo, mas eu vejo muito essa falta hoje disso, sabe? Da praticidade da vida das pessoas. Os arquitetos estão deixando... Talvez, eu acho que as coisas que eu reparo, deixando de ver a vivência do dia a dia mesmo, da rotina da pessoa, para se fazer essa obra, ou enfim, né? Esse projeto. Mas sabe o que é importante? E que eu bato sempre numa tecla... o primeiro contato com o cliente, a primeira coisa que tem que ser feita, na minha opinião, é uma grande pesquisa, um grande questionário para saber o que a pessoa deseja. Não só pela questão... porque todo mundo, acho que no geral, né, que não é profissional, visualiza o espaço que é como gostaria que ficasse, a cor, e não pensa nesses detalhes. Enquanto que a gente pode... preparar, direcionar através de um questionário para que seja muito bem feito, para que todas essas coisas não deem errado. É quase uma psicóloga. Ela entra ali faz uma entrevista para quase uma terapia com o cliente antes do projeto. É bem por aí. É bem por aí. Falou uma coisa bem... É bem assim, né? Que eu sinto. De vez em quando eu me sinto psicóloga. E aí foram anos de estudo, de trabalho, muitas experiências, aventuras, viagens... conhecimento, e aí entrou a maternidade. Isso daí. Entrou a minha princesa. Você estava lá com os seus 40 anos. Você nem pensava em filhos, você resolveu... Não, eu comecei a pensar em ter filhos com 35 anos. Até então eu não pensava. Não era que eu não queria de jeito nenhum ter filho. A minha vida era trabalhar, viajar. Viajei muito, muito para tudo quanto é lugar. Coisa boa. É muito bom. Muito. Mas chegou um momento que eu falei assim, tá, e aí? E a vida não é só isso, tem que ter mais alguma coisa. Aí eu comecei a pensar e senti falta de que algo tá faltando aqui. E aí eu ficava lá nas minhas conversas comigo mesmo e tal, pensando assim, eu acho que é um filho. Eu acho que é um filho. Só que para ter um filho... se conhecendo em algum lugar por aí. Só que para ter um filho a gente precisa ter alguém. Né? Aí eu pensei assim, tá, mas eu não vou me relacionar com alguém só para ter um filho. Ponto. Aí entrou um processo de ir em busca do que está hoje super moderno, super, né? Que é fazer uma reprodução, não sei, acho que é artificial que se fala, não sei. Artificial, individual, independente. Não é in vitro. Você pega o óvulo e ele vai ser fecundado, sei lá, tem um banco de quero pai. ter um filho e vou pensar como que eu vou fazer isso. Eu cheguei a dar entrada nisso. Gosta de um projeto, essa mulher. Tudo projetado. Até o filho vamos projetar. Tudo tudo milimetricamente calculado. Aí eu
consultei o médico e tal. Nesse meio tempo, eu conheci o pai da Vicky. Só que ele tinha recém-separado, tinha 1 ano, e falou assim... Não, ele não falou nada. Eu pensei assim, falei para ele, escuta, você acabou de sair de um casamento de 30 e poucos anos. Você não vai querer você já teve 3 filhos, você não vai querer ter mais um filho. E meu objetivo agora é ter um filho. Filho Esse é o meu foi, projeto né? de vida. Hã? Filho não foi, né? Foi a filha. A filha da vida Bom, dele. calma. Bom, Aí, ele virou para mim e disse assim, não, eu vou te dar esse filho. Aí eu disse assim, não, peraí, não é bem assim. É mais complexo. É que também eu não sabia como era a maternidade. Não sabia tudo que envolvia. quero ser mãe, mas não sei como é, né? Não, graças a Deus, ele é um pai maravilhoso, um pai super presente, né? Tá sempre ali. A Vicky é a única filha mulher, ou seja, A além de ser princesa. caçula, é a menina. Mas deve ter tido aquele momento assim, tá, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe. Mas eu também quero continuar trabalhando, ou eu vou ter que parar de trabalhar, ou eu... Porque isso aí é uma decisão que eu não sei se você tomou antes ou depois da gestação. Não. Foi Antes. um percurso. Eu me preparei. Você se preparou. Eu me lá preparei. No projetinho. Tudo no Projetinho projeto. mãe. Eu me preparei para ser mãe. Eu sabia que eu trabalhei até um dia antes de ter a Vicky. E eu a tive. E daquele momento eu comuniquei às pessoas. Ou tinha terminado os projetos que eu estava tocando. Ou os que ainda tinham coisas a fazer. Eu repassei. Falei, ó, procura tal profissional, tal. Porque agora eu vou ser mãe. Então, eu sabia que ia ser uma dedicação e que eu queria viver aquele momento. Né? Então, eu parei. Aí a Cláudia sumiu. Porque até aí eu conhecia a Cláudia. Aí depois eu nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi. Então, Cláudia foi bem... Noff. Então, foi uma coisa que eu fiz e Mas eu acho... foi uma coisa gostosa, assim. Você queria isso. Eu Não teve queria. uma pressão, tipo... Você não sofreu com a parada. Porque você é uma mulher que gosta de trabalhar. Gosto. Né? Sempre gostou. E aí, essa parada... Porque hoje tem muitas mulheres que são mães, né? A hora que entra a maternidade, tem esse conflito, né? De parar. Então, você se preparou para receber a Vicky. Veio a Vicky. Em que momento... a gente vai falar um pouco dessa história da Vicky e tal, mas só para enganchar essa... aí teve o momento da volta, né? Isso. Então, eu queria chegar na pergunta assim... A pressão que você teve ao parar e ao decidir voltar, né? São 2 momentos muito importantes. Então, o parar Profissionalmente pra mim foi uma falando, coisa né? organizada e eu sempre tive... Eu sou uma pessoa muito... Eu sempre fui muito independente e as minhas decisões, elas nunca foram pautadas por alguém que me dissesse assim, ó, faça assim ou faça assado. Né? Então, eu quis isso. E meio que, de fato, como a Vicky fala, eu me ausentei. Né? Eu entrei de cabeça naquele processo e falei, bom, se eu decidir ser mãe... Eu vou fazer a coisa Eu vou direito. fazer a coisa certa. Né? E é muito complexo. Eu brinco. Cara, arquitetura, eu cheguei a trabalhar 12, 18 horas por dia. Mas a maternidade não é tão diferente. Porque você tem 3 turnos. Tem a manhã, tem a tarde, tem a noite. Física e emocional. Tudo. Tudo. Né? Então, não vou dizer assim, ó, também é 1000 maravilhas. Não é. Não. Porque teve momentos que eu queria assim, cara, eu vou ficar maluca. Vou enlouquecer. Porque é um ser humano que depende 100% de você. Né? Eu não tenho um funcionário... Que você gesta, né? Que você tem o seu filho, você não é mais a mesma pessoa, né? Agora você... eu brinco, eu sou mãe também, e eu brinco que é o meu coração fora do meu corpo. Eu tenho 2 corações que batem aí fora, que são meus também. E aí eles batem ali fora. Fala. Minha mãe brinca com uma coisa parecida, de tipo órgão, assim. Ela fala que ela tem olhos nas costas. Verdade. A gente tem olho por tudo, amor. Isso é que ela falou é verdade. Desde pequenininha, eu falava pra Vicky assim, Vicky, olha, hein, eu tenho olho nas costas.
E ela procurava o olho e tal. Eu disse, não, você não vai enxergar esse olho. À medida que ela foi crescendo, né, ela foi percebendo que esse olho não é físico, que esse olho é um olho emocional. E, de fato, eu sinto as coisas antes de acontecerem. Né? É uma coisa que é uma intuição materna. É materno. É uma coisa que E a gente... acontecem, tá? Acontece. E acontece. Acontece. Eu sou a prova vida de que acontece isso. Mas ela também só foi aprender a entender isso o dia que ela virou mãe, porque provavelmente a mãe dela também falava, e ela também questionava. Ela me fala muito isso. Né? A gente, depois que a gente vira mãe, muda tudo. E a gente presta atenção lá atrás, quando as nossas mães falavam, quando a gente, né? Sim. O meu filho acabou de ter filho agora, e a primeira coisa que ele falou para mim, a hora que ele ficou sozinho comigo, ele falou assim, você não me avisou. Eu falei, avisei? Lógico que eu avisei. Ele falou, dói. Eu falei, dói? Eu falei, dói. É um amor maravilhoso, mas dói. É um amor que a gente... É uma preocupação. Mas, enfim, é a melhor coisa da vida, né? Essa maternidade. E o que, assim, de novo ali, né? Essa coisa do aprendizado, que eu falei, a gente vira outra pessoa, né? Você continua sendo a Cláudia, mas é uma nova Cláudia, com mais maturidade, com uma outra forma de ver o mundo, com uma preocupação, porque você está lá com uma coisa que depende de você, né? Para tudo. E aí... que vier as mudanças, depois de quantos anos você voltou à ativa profissionalmente? Então, eu em 2014, eu até tentei voltar, ou seja, vi que tinha 4 anos, só que meu pai adoeceu e eu tive que cuidar do meu pai, e a Vicky também era muito pequena, ainda exigia muito de mim, eu falei, não dá. Porque assim, ó, como eu sou perfeccionista, eu não consigo fazer as coisas meio termo, sabe? E também eu tenho uma dificuldade muito grande de delegar, no sentido de delegar... Centralizadora. Não é bem centralizadora. Tem uma coisa que eu aprendi com a maternidade, é aprender a delegar. Uhum. Mas em 2014 ainda não tinha isso muito desenvolvido. Então, eu queria dar conta de tudo. E aquilo me dava muita ansiedade. Né? Então, eu poderia até dizer que uma das coisas que eu aprendi hoje, a Vicky com 14, é delegar e deixar. E responsabilizar quem está envolvido no negócio. Né? Dentro da minha área, por exemplo, a gente lida com várias mãos de obra. Né? Você lida com equipes. Com tudo que é tipo de mão de obra. Exatamente. E se a gente não pegar e delegar e confiar também, entre aspas, né? Sim. Porque, às vezes eu me coloco no lugar do cliente, que eu até digo, eu fico no meio do cliente e no meio do fornecedor. E o cliente me culpando e o fornecedor falando. Eu falei assim, gente, espera aí. Né? Tem um pouco de olhos para cada um, né? Para cada situação. Para nós profissionais, que não é nosso intuito, Sim. em nenhum momento, que algo saia errado. Mas também, assim, eu não posso pegar e ir lá e fazer tudo que cada mão de obra faz. Entendeu? E o supervisionar também, às vezes a gente supervisiona 1, 2, 3, 4 e a coisa sai errada. Assim, sabe? Isso é muito frustrante. É muito... Mas... Essa parte de delegar as coisas veio, então, com a maternidade, até delegando coisas para a dona Vicky. Gente, uma coisa que eu mais escuto quando eu tô na cozinha, por exemplo, desci do meu quarto, vou fazer um banquetezinho, comer um docinho. Minha mãe ama fazer torta, bolo, pra mim. Ela é uma querida. Sempre. Não tem um dia na minha casa que não tem um docinho. Não tem um dia. Isso ela aprendeu com a minha avó, que sempre teve doce na casa dos meus avós. Sempre. Sempre. E minha mãe seguiu com essa tradição, que é algo que eu amo, né? Porque... Querida. Mas o ponto eu vou lá cortar o bolo. Ela desce, ela vê. Não é com essa faca. Eu fico assim, não é possível isso. Não é possível isso. Só deixa eu cortar. Só deixa eu cortar o bolo, eu tô com fome, deixa eu comer. Então... Mas ela pega um pouco no pé, mas assim...
É por amor. Às vezes eu chego a zoar. Eu zoo um monte ela. Às vezes ela não entende porque ela não é muito sarcástica, coisa assim. Mas juro, eu zoo muito. Eu zoo muito, muito, muito. Que eu sou uma pessoa mais, assim, divertida. E ela é uma pessoa mais centralizada, assim. Então, são humores que, tipo, são bem diferentes, mas às vezes bate. E nessa entrega desses 4 anos, vamos falar em 4 anos, então, que você retornou, foram 4 anos integrais com a Vicky, e que te levaram até, eu acho que o fato de ser integral, você acabou aprendendo a delegar, até porque você entendeu que se não for assim, não vai ter como continuar. E aí você voltou pro trabalho. Em 2014. Depois, aí o teu pai adoeceu. Não, aí eu fiquei integral novamente, só envolvida ali com a Vicky, até que chegou um tempo atrás, um pouco antes, acho que foi 2021 tal, aí eu voltei. Mas voltei de uma outra forma, fazendo só coisas que realmente eu queria, com pessoas que eu admirava e o projeto fosse legal, que eu achasse que... Como isso é importante. Ah, não, muito, muito. Existe para mim um divisor de águas aí, entre você trabalhar por necessidade e fazer coisas, qualquer que vem, qualquer, né, projeto, e coisas que são, assim, não vou dizer selecionadas a dedo, mas que... possam tem propósitos que você... Porque reflete diretamente no meu bem-estar, que refletiria diretamente no dela. Então, imagina uma mãe chegar estressada, desgastada, e lidar com o filho. Que é uma coisa complexa, né? Então, eu não queria isso. Aí, em 2022, eu tive um problema sério de saúde, onde eu tive que parar completamente. Fiquei off, fui operado do coração, coloquei uma prótese, né? Tive 3 isquemias, 3 derrames, foi bem punk. E aí foi na época também Covid, e aí aquela coisa, a Vicky teve que ficar longe de mim, porque eu não podia contrair a doença, porque eu ia operar. Sim. Mesmo depois de operada, tinha todo um risco. Aí passou 2022, 2023 foi meu pai que adoeceu. Aí foi um ano inteiro de tratamento, eu acompanhando, cuidando, leva ali, leva aqui, tal, tal. Aí ele faleceu em final de outubro. E foi eu e meu pai, era unha e carne, assim. Uma coisa assim que bastava um olhar, a gente se entendia. Então foi muito difícil. Aí chegou o ano passado, eu falei, não, agora tá na hora. Agora chega, agora deu, a Vicky já tá grande, já entende, já se... Vai na cozinha, se resolve. Corta o bolo. Já corta o bolo. Não, cozinha super bem, tá? Que bom. A Vicky, ela é uma gourmet. É uma Que menina bom. que, desde muito nova, sempre teve presente na cozinha. O pai cozinha Maravilhosamente, né? maravilhosamente bem. Sabe fazer tudo, se vira. Ela se vira mesmo, não é com pouca coisa, não, tá? Não é fazer um ovo. Que bom. Meu pai é gourmet, né? Como ela falou. Meu pai vai em vários eventos, assim, com um pessoal amigo deles, um clube, acho que de 100 pessoas. Foi diminuindo aos tempos, né? Vamos falar, porque tem um pessoal, assim, mais de idade, daí foi acontecendo certas coisas. Que, inclusive, se alguém estiver escutando que me conhece, Clube dos Gourmets, eu amo. Eu vou entrar, você é a primeira e a mais nova votada, porque eles me amam. Compareço desde pequena. Vai voltar a encher o clube. Com certeza, com certeza. Porque, cara, comida é uma coisa que eu sou, assim, apaixonada. Temperos, uma coisa que minha avó sempre diz. Primeira coisa que a minha família, desde pequena, me fala. Eu amo ver o mundo de cabeça para baixo. Pensa uma criança sentada no sofá sempre. Eu não sentava normal, eu sentava de cabeça para baixo e ficava olhando assim. Eu amava. Mas, assim, outra coisa é... Eu percebia o tempero que tinha na comida, os ingredientes, tudo. Eu sou uma pessoa que eu percebo as coisas. Eu tenho muita atenção às coisas. O que a Cláudia, mãe da Vicky de ponta cabeça, trouxe de novo para a Cláudia, arquiteta? Porque ela ficava de ponta cabeça, porque até o último dia da gestação ela estava lá trabalhando no meio das obras. E aí você cresceu de ponta cabeça ali no sofá, vendo TV.
E aí, como que foi essa Cláudia? Então, no começo... A Cláudia, arquiteta de interiores sem filho, e depois mãe. Foi o que você falou, mais calma, tal, porque você passou a fazer trabalhos que te traziam satisfação, de fato, né? Então, você não chegava estressada. Mas o que mudou nessa visão? Então, eu passei períodos bem difíceis com a Vicky, porque ela é uma... Não por hiperatividade como doença, mas uma hiperatividade de uma criança saudável. Saudável, o que é né? muito bom. Então, essa questão que ela falou de ponta cabeça, isso, de fato, não foi só no sofá, foi em parede, era em tudo. Isso me deixava muito apreensiva. E eu tive que aprender a lidar com isso, né? E isso trouxe para dentro da minha profissão uma leitura de que tudo pode estar de ponta cabeça, mas que, sabendo lidar, né, seja na forma de diálogo, convivência, adaptação ou até troca de equipe, de tudo... A relação cliente, fornecedor, prestador tudo, de serviço. Né? Fica um jogo de, né? Um jogo de cintura. Equilíbrio, né? Exatamente, que é o mesmo equilíbrio que a gente faz na maternidade. Aham. Né? Por exemplo, tem coisas que eu cito da maternidade que eu diria para as pessoas. Preste atenção naquilo que você vai levar em consideração para uma briga. Então, tem coisas que são relevantes. Então, a Vicky está de ponta cabeça, tem mãe que enlouquece. Né? Eu aprendi a respirar e deixa ela ficar de ponta cabeça. Isso não é o mais grave, entendeu? Não, Fica sério. aí de ponta cabeça não, que eu já volto. O apartamento que nós morávamos, ela um dia resolveu pintar o quarto inteiro, a parede do quarto. Se fosse um tipo de mãe, né, certas mães iriam ficar enlouquecidas. Eu peguei ao contrário. Eu fui lá e dei para ela todos os tojos de canetinha e ela pintou todo o quarto. Pinta, porque para mim, a gente tem que saber com que tipo de briga comprar. Uhum. Né? Até na profissão, a mesma coisa. Que tipo de... Se vamos brigar para valer a pena, né? Não, nem brigo. Eu sou do tipo que pego e vira as costas... Vou lá e faço uma carta de... Olha, aqui encerramos nosso trabalho e... Entendeu? Aí vou lá e contrato o outro, porque não vou me dispor. Não compro mais briga. Sim. Fala. Quando a gente briga, funciona assim. Não quero mais falar. Não falo mais com você. Vamos aquietar um pouco. Depois a gente volta a conversar. Sempre assim. Mas uma coisa que eu puxei muito da minha mãe é que ela é uma pessoa muito... alternativa. E eu também sou. Que é esse negócio de pintar a parede do quarto. Ela pintava comigo. Sempre. Vinha amiga aqui em casa. Ela chegava, mostrava as canetas, dizendo assim, vocês não querem desenhar? É uma coisa que, tipo, ficou muito marcada na minha infância. Inclusive, eu tinha uma casinha, que é uma das coisas que eu mais lembro na minha infância. Tem foto dessa casinha aí? Tem foto dessa casinha aí. Tem foto. Maravilhosa, maravilhosa. Foi um presente da minha tia-avó, que foi muito, muito importante pra mim. Passei a minha infância inteira nela. Foi muito importante para mim. E hoje você participa quando você traz coisas dos seus projetos para a Vicky ver, ela dá opinião? Não. Na real, eu tava pensando nisso esses dias. Que, inclusive, um dos últimos projetos que ela fez foi o da... É Roberta Queires? Alguma coisa Queires. Da Rô Queires. Nossa, faz tempo que eu não vejo a Rô. Eu não participei, assim, tipo, ver e dar opinião. Mas tinha muitas vezes que minha mãe, me buscava na escola, tinha que passar lá pra ver. Daí eu ia junto, eu, inclusive, virei super amiga da Rô. Perguntei se ela era prima de um amigo meu. Eu sou uma pessoa, assim, bem falo com todo mundo, mas, assim... Daí eu participava, assim, porque a gente tem estilos muito diferentes. Eu sou uma pessoa que gosta mais de um estilo minimalista, algo sem, tipo, muita informação. Já ela não. Ela é uma pessoa que, tipo assim... O pano de prato faz diferença, né, do coração dela. Talher, não importa o que seja, de tão grande a tão pequeno que seja o detalhe... Não importa se for, tipo, um coraçãozinho... Se torna importante. No estofado de não sei onde.
ela presta atenção São os nisso. detalhes. Não, eu sou muito detalhista. Eu gosto de tudo bem... Eu penso Isso já é bom. no... Porque o arquiteto de interiores, quando pega o projeto inteiro para fazer, a gente faz desde forro até... Eu brinco que até porta-retrato, se for o caso, se a pessoa quiser, a gente coloca. A gente coloca. Né? Então, tem aí uma série de itens. Não dá nem para comparar com um projeto arquitetônico que é uma pessoa fazer uma casa. Uhum. O projeto de uma casa externo, né? Interiores, se um tem... vamos chutar. Se um tem 10 itens para supervisionar, interiores Interior tem 100. Aham. É muito detalhe, né? É muito É detalhe. muito detalhe. Se você pudesse falar alguma coisa e conversar com a Cláudia lá 10, 15 anos atrás, tem alguma coisa que você falaria ou mudaria? Ou em relação à maternidade, ao trabalho? Você acha que foi na hora certa? Não. Isso eu falei até para a Vicky na pouco. Eu disse assim, ó. Cara, ser mãe é uma coisa que exige muito. E com 40... Desculpa, a gente não tem mesmo a força de 30, nem de 20. Não que eu acho que tem que ter com 20. Mas com Por 40... favor. Não, com 40 eu acho Por tarde favor. demais. Eu acho. E porque, assim, eu vejo a minha irmã, que foi mãe bem mais nova, muito nova, o nível de preocupação que a gente tem é menor. E isso faz com que a criança seja menos focada, menos, sabe? Eu acho que quanto mais idade a gente tem, mais apreensivo e mais preocupado Então, a gente, né? a gente tem mais noção. Mais noção dos perigos. E menos a gente entende, né, do que tá acontecendo, assim. A gente não é tão atualizado, às vezes, com algumas coisas. Mas eu sempre tento atualizar. Não, até a gente custa acreditar em certas coisas que a gente vê. A gente não quer acreditar. Então, a gente não o que quer eu acreditar. eu diria assim, ó, se puder, seja mãe intermediária, né? Não tão nova, nem tão mais velha, né? Até por uma questão de saúde, de corpo, e por uma questão também emocional, né? Para não ter... E o que eu diria para mim seria isso. Talvez que eu não tivesse esperado tanto, né? Não tivesse... Claro, eu vivi momentos maravilhosos enquanto eu não era mãe. Que talvez você não pudesse viver depois de ser mãe também. Mas sabe que a minha irmã, que foi mãe mais nova, viveu tudo depois. Uhum. Então, é uma coisa que é relativa. Sim. Não dá muito para saber. Eu me preocupo muito com a energia. Uhum. A questão de... Energia física mesmo, né? De É. você conseguir dar conta de tudo ali. Não, eu quando via, às vezes eu estava indo para a praia com sacola, bola, isso, aquilo, carrinho, não sei do quê. Morebug. Eu dizia assim, gente, para. Pelo amor de Deus, quanta coisa. Não, a gente chegou num nível de não ir pra praia por um Porque tempo. era muita coisa. Não é nem ela isso. vai contar porque... É que, assim, eu fui uma criança muito do contra. Pensa numa criança do contra. Mas hoje em dia eu sou um anjo, prometo. Pode perguntar. Hoje em dia eu sou um anjo, mas assim, pensa numa criança que parou de... Eu parei de ir pra praia, porque era assim, não vai no mar sozinha. Olha pro lado, 2 segundos depois, onde eu tava? Lá no mar. É a mãe preocupada. Lá no mar, mas não tô falando mar aqui na beirinha. Tô falando mar, ela ia embora. Ia embora. Eu cheguei no Mas na nível de não pausa. ir mais pra praia. Não, aí tava sentada, aí ia fazer alguma coisa, quando eu vi que tinha ido praia. Mar Toda adentro. Não, mar adentro, aí ia também e ia direto Não, pra... daí a gente entende esse de parar de trabalhar, né? Porque, meu Deus do céu, se eu fosse ter uma de mim, também parava. Porque, assim, Valia por 10. complicado, valia por 10. Não, eu era uma questão do contra... Meu pai, bravíssimo, ele é um amor comigo, mas, assim, ele é uma pessoa que se estressa muito fácil. Ele chegou em mim e disse assim, segura pra mim rapidinho, só não vira. Eu olho pra cara dele, assim... Pim. E Só pra ver o que acontece. Tá vendo isso? Não, pior que não, sem querer. Não, sem... tipo, era, sabe, pensamento intrusivo? Premonição. A pessoa não tinha senso. A pessoa não nasceu sem senso, ganhou com o tempo. Porque, assim, eu já lavei o cabelo do meu pai na piscina com produto de limpeza. Meu Deus, quase que eu morro. Quase que eu morro. Pensa assim, cada coisa.
Agora você entende ela, né? Porque, assim, cada coisa que já te Eu ia aconteceu... perguntar como é ser filha, né, da Cláudia, arquiteta. Você falou muito sobre o detalhe, né, dela ser uma Sim. pessoa detalhista. Você sentiu alguma coisa quando tua mãe saiu para trabalhar? E você sentiu... Você deve ter feito de um jeito para ela não sentir essa ausência, que não deve ter sido uma ausência tão... A Vic grande. sempre estudou em escola integral. Uhum. Então, eu procurava... não é que eu procurava, né? Até hoje é assim. Eu sempre procurei desenvolver meus trabalhos. Até deixa eu dar Sim. fazer um parênteses aqui, que a Rô não foi... A Rô é a antiga, Vic, não foi a última. Não, uma das que... Eu lembro, quando eu ainda estava na dual. Tá bom, é que você falou a última. Uma das que eu lembro. Tá, agora já me perdi onde é que eu tava. Da escola integral, que ela estudava. Então, aí eu sempre procurei desenvolver meus trabalhos Enquanto no ela momento que ela estava na escola. Sim. Uhum. E o restante, quando ela saía, a dedicação era ela. Eu sempre tive isso muito organizado, né? Então, a Vic vai para a escola, eu desenvolvo as coisas que eu tenho que desenvolver, trabalho, e aí, terminou, eu volto. Então, é como se fosse vestir o papel. Vestiu, Sim. agora eu sou Agora a eu sou mãe, mãe, agora agora eu eu sou sou arquiteta. trabalho. Isso. Aham. 50-50. Mentira. Porque eu mereço mais, tá? O que você mais gosta Tem que de ser fazer mais com a eu. sua mãe? O que eu mais gosto de fazer com a minha mãe é uma pergunta difícil, porque foi uma pessoa que eu dividi minha vida, sabe? E a gente sempre foi muito junta. Hoje em dia, na adolescência, não tanto, porque eu tenho saído mais com meus amigos, mas eu sempre tenho meus momentos com ela. Mas, assim, não tem uma coisa específica, porque a maioria dos momentos que eu tenho com ela são muito importantes pra mim. Então, não tem muito um ponto que eu possa falar. Como é que eu não É pra vou gente mais... chorar, todo mundo? Não, gente, pelo amor de Deus. Isso Não, é que, gente, vamos isso falar. aqui pra mim... Ai, meu Deus do céu, tá rasgando meu coração de cima a baixo. Se tanto fosse que eu amo. pra eu pegar e falar da minha mãe, pô, quase 15 anos de vida, ia ter que passar quanto tempo aqui falando? Falei que um podcast ia ser pouco. Então, assim como ela falou que ela trabalhava enquanto você estava na escola, então você não sentiu essa distância quando ela voltou pro... Acho que esse ano, principalmente, tem sido um ano que... Não é que ela tá mais ausente. Que ela, tipo, tem saído mais. Ai, só que assim, podia avisar um pouco antes, né? Porque assim... então, hoje eu tenho... 6 da manhã eu acordo, 6:30, assim, levanto assim... Vamos rápido, você vai de carona com a Lili. Lili é a mulher do meu irmão. Você vai de carona com a Lili. Hoje à tarde eu tenho um evento às 5 horas, você vai não sei o quê, vai não sei o quê. Oi? Mas agora você já tá Oi? grande, agora Não, você pode... sim. Não, sim, com certeza. Só que daí é toda uma coisa diferente. Porque... Mas você gosta que ela trabalhe, Não, com certeza. Eu amo que ela tenha a vida dela. A coisa que eu mais falei pra minha mãe durante anos é assim, foca em você. Cara, volta a trabalhar, sai com seus amigos. Eu sou a pessoa que mais incentiva ela a sair, gente. O que é isso? Eu sempre... Cadê seus amigos, mãe? Você não vai sair sexta-feira? O que é isso? Sextou e vamos ficar aqui? Cadê o sextou? Não, juro. Mas... Você percebeu alguma diferença? Essas coisas que ela falou que ela mudou, né? Com a maternidade. Você sentiu alguma diferença dela, mãe, enquanto ela não estava mais trabalhando? E aí, depois, quando ela voltou a trabalhar, ela mudou alguma coisa, assim? Uma coisa, pontual. Alguma coisa Pontual? que você acha, assim, não, isso ela mudou. Acho que sim. Uma coisa... Mas não é um ponto, é uma coisa que eu acho meio diferente, mas acho que virou um hobby desde que ela voltou a... Não muito desde que ela voltou a trabalhar, mas esse ano ela tá, assim, focada nos casos, assim, de... Não sei se é podcast o que ela vê, mas é, tipo assim, umas coisas de casos criminosos, coisas assim, eu fico assim... Tô no meio do carro, eu tô assim, só... Por favor, só não liga aquilo. É que me distrai. Só não liga Ótimo. aquilo. Não, daí ela chega assim... Daí eu tô assim do carro, entro no carro, do nada, assim, não sei o quê. O Puff Daddy, mais conhecido como P. Diddy, não sei o quê, fez... Eu fico, tipo... Então, você acha que... aí eu acho que o meu lado aquilo que lá no início, que vinha a advocacia, que foi uma das opções, que existia a possibilidade de eu fazer direito. Que aí venha junto. Eu acho que eu daria uma excelente juíza, não é por nada, não.
É que nem tem a coisa do signo, que a gente tem o signo e o ascendente, que chega uma certa altura da nossa vida que a gente é mais pro ascendente do que pro signo, né? E, de repente, pode ser isso também, né? Aquilo que podia ter sido no começo vai aflorando e daqui a pouco tem milhões de vertentes, né? Daqui a pouco ela vira uma... Fascinada por tribunal de júri. Fascinada. Fascinada, tá? Então, mas quem Adoro. sabe? Fascinada. Não, Nunca é tarde. Não. O meu lado criativo, ele é muito predominante. Isso, por exemplo, eu vejo que quando eu vou fazer uma reunião simples na minha casa, eu já começo a preparar a louça que eu vou servir uns 3, 4 dias antes. Eu já ponho a mesa para ver Daria uma o que ótima vai... advogada, né, Cláudia? Porque você ia lá no processo, ia ser tudo certinho. Imagina você fazendo uma defesa. É Então. muito emocionante também. É outra profissão. Se a pessoa não entender, também desenha pra explicar. Né? Tem as vantagens. Então, hoje, você considera que você está super bem, super equilibra a vida materna, apesar de que agora tem... Eu acho que a vida materna também, a maternidade, né? A gente tem muitos desafios e todo mundo acha que vai ficar cada vez mais fácil e fica cada vez mais difícil. A maternidade. Posso te falar? Você acha que não? Não acho. Eu acho que a fase mais difícil para mim começou lá pequenininha, que todo mundo diz que não. Imagina, bebê é fácil, não fala, não sei o quê. Eu digo assim, não. Hoje eu tenho uma facilidade de comunicação com a Vicky, uma abertura e uma... Nós somos muito espontâneas uma com a outra. Então, entre a gente não existe segredo e não existe tabu, não tem mistério. E isso facilita muito. Então, eu poder dialogar e ouvir do outro lado é melhor do que quando ela era pequena, que não existia isso. Só existia um trabalho braçal, cansativo, e que meio que eu não entendia. Acordar, eu falava, dormir, gente, acordar, eu só dou. Já dou. aparece de novo a divisão de responsabilidades, a divisão, a troca, da comunicação. Sim. Então, hoje eu faço assim, ó. Eu elaboro todo... Eu já sou tão organizada que eu já elaboro o cardápio no domingo. Aí já tem tudo Aí eu posso certinho. morar com vocês? Porque eu sou assim. A gente adota. Vamos morar junto? Ela tá adotando, acho que tá faltando um pouco. Eu tenho tudo Acho que organizado. cabe mais. Aí Sabe eu esse mês? eu durmo muito cedo, até pela questão dos medicamentos, pelo que eu passei. Ela dorme um pouco mais tarde. Eu só falo, Vicky, ó, tem isso na geladeira. Ela assim, mãe, eu me viro. Tá ok. E quando a coisa sai do planejado, você... Ela se estressa. Ah. Às vezes ela se estressa. Às vezes você se estressa. Não, eu me estresso sim. com coisas que envolvem terceiros. Por exemplo, eu me estresso com carona, tem horário, como é que não vai estar lá no horário? Tá, a gente vai falar de coisas pontuais, mas no Eu geral... adoro me atrasar pra No escola. geral, você tem lá o seu schedule lá bonitinho, de como tem que ser o dia, a semana, tudo certinho. E aí a coisa sai tanto na maternidade quanto no trabalho, né? Hoje em dia, com tudo que você já passou, com a tua maturidade, com a idade, com tudo, talvez antes você ficasse mais nervosa ou isso te tirava do sério. Hoje em dia você tem mais controle, como você falou, com a sua... Eu não compro briga, tal, mas assim, quando a coisa do dia a dia, Vicky e Clau estão ali, Vicky e Cláudia, dentro da planilha bonitinha lá do projeto, da semana, e sai sai um pouquinho pro lado, ou atrasa, ou você fica... Eu só rodo a baiana, que eu falo Olá. da Vicky. Eu só Adoro. rodo a baiana, como eu falei, quando envolve terceiros e quando são coisas muito sérias. Fora isso, eu aprendi e talvez eu tenha aprendido até com a minha profissão, que é aquilo que eu falei, tem brigas que você compra, tem brigas que você não compra. Que não vale a pena. Né? Tem coisas que são contornáveis e tem outras que não. Uhum. Então, com ela, eu faço igual. Quando envolve um terceiro, eu acho isso um desrespeito e eu não admito. Aí eu rodo a baiana feio. O que a Cláudia não tolera? O que a Cláudia não tolera? Que você fala, pá, tô ferrada hoje. Tô ferrada hoje. Nossa. Deixa eu pensar. Vou dizer uma, porque eu não tolero. Palavrão. Isso aí também. Só que tem uma que é mais, só que Mentira. me fugiu da minha cabeça. Mentira. Isso aí é Palavrão, verdade. mentira. O resto eu relevo. Por exemplo, um quarto que não está 100% organizado,
Que também a fase que ela tá é juro, uma fase que... Muito complicado. Faz parte. Então, isso aí eu tolero, sabe? Mas desrespeito comigo, falar palavrão, mentira, desrespeito a mim e ao pai, né? São as duas pessoas que eu falo para ela. Não importa o que nós sejamos, o teu pensamento, o que você pensa de nós somos os teus pais. E o mínimo que você tem que ter, que eu também... É porque eu tive isso com os meus. Mesmo não concordando com o que eles pensam, eu sempre... Tá bom? Baixa a guarda. Total, baixa a guarda e... E sabe que ela faz isso? Ela fica... Não, até tem uma vez ou outra que ela tenta falar, eu pego, fecho a porta. Ai, é que eu sou uma pessoa que eu às vezes tento me segurar, mas é que eu tenho muito a falar, eu tenho muito argumento, eu amo argumentar, eu amo me explicar. Tipo assim, acontece alguma coisa e ela não entende meu lado. Mas ela às vezes custa deixar ela entender meu lado inteiro, porque eu falo tanto que se for pra eu falar, fico lá 10 minutos tentando me explicar. Porque, assim, a maioria das vezes eu tô errada, só que, assim, tem vezes... Quando eu sei a maioria que eu tô das vezes eu tô errada é ótimo. Quando eu sei que eu tô certa, eu não consigo baixar minha guarda, eu fico, mãe, tenta me entender. Eu explico, eu falo, argumento, mãe me entende. Ela fica, não quero falar, não vamos falar. Eu falei, não, mas por favor, me que eu entende. sou Daí muito depois... volta daqui a pouco. Eu sou muito do espera as coisas baixarem. Mas isso é da idade da vida, amiga. mas até baixar eu já esqueci. Né? O que eu vou falar? Você vê alguma coisa na Vicky que você lembra de quando você tinha a idade dela, né? Deixa eu ver se eu me expressei bem. Você olha pra Vicky assim e lembra de alguma coisa da Cláudia lá, muitas coisas. Muito. Então talvez você releve até por isso. Eu falo muito pra ela, Vicky, pensa o seguinte, eu já tive a tua idade, eu já vivi o que você tá vivendo. Eu sei como é que isso acontece. Entendeu? Odeio essa frase. E outra coisa. Uma coisa que aconteceu, tipo, a mesma coisa com a gente. Eu acho isso tão legal. Que uma vez, quando ela estudava no Catarinense, né? Na época dela, ela foi rainha do baile. E eu também fui rainha do meu baile. Do baile que eu fui. A gente é muito, muito conectada, assim, Muito nessas legal coisas. Assim, isso. é muito, muito legal. Muito legal. Vocês estavam se conectando lá nos anos que ela estava te projetando ali na sim, com planilha certeza. dela. O que Tava lá já escrito o que ia acontecer. Se você pudesse definir a Cláudia em uma palavra. Em uma palavra, organização. O que você mais admira na sua mãe? O que eu mais admiro na minha mãe? Não precisa ser em uma palavra, né? Não. Ah, tá. Pô, é que tem tanta coisa, mas acho que a persistência dela é uma coisa que eu admiro bastante. Porque, cara, como ela sempre me fala, não é fácil voltar a trabalhar na idade que ela tá. Mas ela continua lá, tentando, indo atrás. Ela não desiste, é algo que, tipo, cara, eu quero levar pra mim. Porque eu quero passar em medicina, né? Medicina não é um curso fácil. E cada ano que passa, vira algo mais cogitado, mais difícil. Então, assim, cara, se eu não passar no primeiro ano, tudo bem. Eu vou focar o ano pra passar. Eu vou estudar e eu vou passar. Não tem essa de, tipo, vou fazer outra coisa. Não, eu vou passar. Então, a persistência dela é uma coisa que te inspira pro teu futuro. Com certeza. Muito bem. E você vê a sua mãe seguindo os sonhos dela agora? Realizou muitos sonhos, né, Clau? Muito. Com certeza. Eu, com certeza, sou a maior deles, porque, né? O amor da vida dela. É bom que Como ela fala você todo construiu uma autoestima nessa menina muito boa, né? É muito bom. Isso é muito importante pra vida, né? Muito. Que bom. É que a gente brinca muito. Que bom. E você, com certeza, é muito grata por toda Não, a sim. dedicação que ela Sim. deu pra você. E toda a calma que ela tem, sabe? Toda a calma que ela tem. Porque, tenho meu mesmo. Deus. Se você estivesse entrevistando tua mãe agora, qual pergunta você faria pra ela? Qual pergunta eu faria pra ela? Uma Sobre pergunta. trabalho ou sobre ela, assim? Pode fazer uma pergunta pra Cláudia. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado que fosse afetar hoje em dia, o que você teria mudado? Eu teria mudado o que eu queria ter tido mais cedo. Ai, não, você já respondeu isso. Vamos com outra resposta, por favor? Mas Não tem? Essa é a resposta. Não, com certeza tem outras coisas.
Vicky, você é meu maior projeto de vida. Você é a coisa mais importante na minha vida. Eu queria ter te tido mais cedo para poder estar com você vivendo tudo o que a gente vive mais cedo. Teria sido legal. Imagina ela indo pra festinha comigo. Sonho dela. Não, É brincadeira. não. É brincadeira. Não, Mas a gente já foi pra várias festas juntas, tá? Teve uma vez que eu entrei numa onda que eu queria virar DJ. Ela foi atrás comigo pra eu tentar virar DJ. Ela tem um amigo que é o Jeco. Uhum. Que é marido da Anaía. Anaía. Isso aí. Ela sempre assim, acordo 6h30 da manhã, outra coisa. Ela chega no meu quarto com o volume da Anaía na live dela, assim, falando, benção, não sei o quê, não sei o quê. No máximo, eu fico assim, Anaía gente, dá que é bom isso? dia todo dia lá. Não, eu tô sempre escutando. Sempre escutando. Adoro. Ô, Clau, e aí esse retorno todo, né? Como é que foi? Você retornou, não deve ser fácil, né? Hoje em dia o mercado... Hoje tem muitas vertentes, né? Em qualquer trabalho que a gente vê com o mundo digital, o fato de as pessoas terem tanto acesso à inteligência artificial. Como é retornar depois desses anos todos? Sabe de uma coisa que eu vou te falar? Que mesmo eu exercendo a maternidade, eu nunca me afastei da arquitetura. Uhum. Do estudo. Eu acho que isso é uma coisa que eu poderia deixar como legado para as pessoas que, por algum motivo, precisam se afastar, né, fisicamente da profissão, seja ela qual for, mas que nunca se afaste de atualizar. Tá atualizada. Então, por exemplo, eu sou especializada, tenho pós-graduação em marketing digital. Uhum. Há bastante tempo. Quer dizer... Que hoje está... Sabe? Então, eu sempre tive ligada. Eu nunca me afastei, de fato. Eu sempre procurei estar, fosse lendo ou vendo. Melhor, você estava afastada, mas não estava ausente. Exatamente. Nossa, teve uma vez na pandemia que minha mãe sempre, como ela disse, né? Ela ficava buscando coisas de arquitetura, vídeos assim... Que ela repostou um vídeo de outra pessoa, de arquitetura, que, gente, bateu, 2 milhões de visualizações. O que é isso? Era meu sonho, gente. Eu queria ser blogueira na pandemia, era meu sonho. E ela tava assim, repostando vídeo de outra pessoa. O que ela fez? Escreveu um texto e marcou a pessoa e postou o vídeo, 2 milhões de visualizações. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Pronto. Mas sabe aqueles vídeos? Era um vídeo de arquitetura com SMR. Coisa mais satisfatória do mundo. Era uma pessoa revestindo alguma coisa lá, uma que eu não sei parede. o que era. Não, eu tava assim, nossa, que barulhinho bom, mas juro, meu sonho era ter viralizado. Cláudio, você continuou se atualizando, então, durante todo esse processo da maternidade e tal. Mas o que você sentiu, assim, na sua volta? Quais foram as dificuldades para voltar? Não na sua vida pessoal, mãe, na profissão mesmo. Como foi retornar, voltar a fazer seus contatos, conseguir de novo, conseguir entrar no mercado? Né? Como foi o primeiro cliente, pegar de novo, sentar numa mesa com uma prancheta e começar de novo depois de tantos anos parada? É que talvez eu não tenha me explicado melhor, porque assim, o fato do parar não foi parar 100%. Eu fiz algumas coisas para pessoas conhecidas. Uhum. Então, eu não deixei 100%. Né? Então, eu tinha ainda Seus contatos, contatos, ajuda daqui, ajuda dali. Então, não foi uma coisa que, para mim, foi complicado. Não teve uma coisa assim, voltei. Não. Não. O que eu acho mais, assim, difícil, falando aqui de Floripa, tá? É que muita gente, muitos profissionais eu vou falar da minha área, tá? Muita gente vem morar aqui. Floripa virou um destino, um lugar que todo mundo, não só aquele que quis mudar, não importa qual profissão, mas também pessoas da minha área. Então, aí o mercado ficou muito mais competitivo. Uhum. Isso até conversando com fornecedores, eles falam a mesma coisa. Porque junto com
Junto com a demanda de pessoas vindo morar, vem a construção civil, que aí... Tudo, vem fornecedor. Aí os fornecedores. próprios fornecedores começaram a ver que... Então, por exemplo, a gente tinha aqui uma loja ou duas no máximo de iluminação. Hoje tem um monte. Sim. Entendeu? Aí eles veem que eles estão no mercado extremamente competitivo. A concorrência... É. Mas, por um outro lado, eu vejo assim, ó, a questão da internet, né? Eu lembro que em 2005 eu já trabalhava remotamente, na época que era Skype, atendendo cliente em Dallas, quando nem se falava nisso. Eu já tratava projetos à distância. Então, eu ia visitar o terreno, filmava, tal, não sei o quê, e ali se desenvolvia tudo por Skype. Para mim, não foi tão complicado. Isso sempre foi... fez parte da minha vida, a questão da tecnologia. Eu tive o primeiro iPhone 1. Então, eu tenho um e-mail, meu sobrenome é Wendhausen, não é comum. Hotmail foi um dos primeiros e-mails que teve. Eu sou Wendhausen@hotmail, quer dizer, não é Wendhausen sem Wendhausen, não sei o quê. Não, eu já sou a primeirinha, então eu já lido com isso há muito tempo. Não foi difícil. E eu acho que a tecnologia facilitou muito a gente ter essa troca, né? Você tem milhões de aplicativos, formatos para poder fazer à distância. Isso é muito legal. E usar essas ferramentas a seu favor, né? Com toda certeza. Tem muita coisa legal, muita coisa nova. E tanto a parte de redes sociais também, dos algoritmos aí que tem... Você fica ali olhando Instagram, Pinterest, TikTok, e aí você deve ver muita coisa. Muita. E tem uma coisa que, assim, ó, que eu aposto muito, que eu acho que é um divisor hoje para qualquer carreira, é a pessoa ter uma agência de comunicação. Sim. Uma agência de comunicação não no sentido só de comunicar, uma agência de comunicação estratégica. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma agência de São Paulo, que é uma agência que me acompanha há muito tempo, que eles fazem desde a parte de criação de logomarca, desenvolvimento de site, de tudo, e que fazem a parte de... agora não sei o termo técnico, mas que olham, analisam o meu perfil, quantos leads tem, quantas... É uma assessoria. É. Uma assessoria... Isso para mim, não tem como hoje você trabalhar em nenhuma área se você não tem isso. E você ainda acha, porque essa coisa do viajar, você consegue... eu acho que viajar é uma das melhores referências que a gente tem para qualquer coisa na vida. Na tua área, então, deve ser... Né? Alucinante viajar e ver as novidades. Eu sou da época que eu olhava a revista. A gente olhava a revista em banca de jornal no aeroporto, que tinha as revistas importadas, que a gente não via em qualquer lugar, para pegar referências. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Pô, mas o viajar era um... O viajar mesmo, né? Você segue viajando? Tem alguma viagem em vista? Tem algum lugar que você acha que é inspirador e que você queira ir? Esse aí eu sei. O lugar favorito, tipo, de viajar da minha mãe. O país que ela mais ama acho que é Paris, não é? É. Ela ama Paris. País que é a foi onde ela França. foi fazer... A minha especialização, sem dúvida. Paris, para mim... Eu sei cada história desse lugar aí que ela foi. Para mim, Paris é minha segunda casa. Segue sendo... Segue sendo. É um lugar que primeira vez que eu fui, quando eu cheguei, eu disse assim, cara, eu já morei nesse lugar. Eu caminhei 5 horas sem mapa. Cheguei embaixo da Torre Eiffel, chorei que me acabei e falei, eu tenho certeza se existe vida após a morte e reencarnação, eu já vivi aqui. E tenho uma paixão, assim... E falo francês fluente. Mas tem algum... Lá você já conhece. Tem algum lugar que você queira ir ainda? Ou como referência de trabalho, ou até para sua vida pessoal, algum lugar, né? Falando em viagem, assim. Tem algum lugar? Tem planos? Não tem planos. Eu acho que a próxima viagem que eu faria
não seria nem em função da arquitetura, seria em função da minha filha. Tá. Seria um lugar que ela dissesse assim, eu quero conhecer esse lugar. Já tem esse lugar? Apesar de ela viajar muito, tá? Ela viaja, acho que ela já viajou na idade que ela tem, mais do que eu a vida inteira. Ah, mas isso é essa geração que vem aí. Meu pai ama viajar. Que bom, que bom. É. Sorte a sua, aproveite. Sabe uma coisa que Aproveite. a gente não conversou e que eu acho importante falar? É assim, ó, que fez muito parte da minha vida. Eu tive a oportunidade, eu participei de algumas mostras de decoração. E teve uma mostra em particular que eu tive a oportunidade de conhecer o Juarez Machado, que é um artista brilhante daqui da nossa região, né, do estado de Santa Catarina, que tinha como arquiteto dele o Sérgio Rodrigues, que é um grande profissional. E eu pude conhecer o Sérgio pessoalmente. E o Sérgio hoje não, sempre foi, né? Os móveis todos de Brasília foram desenhados pelo Sérgio. E eu pude trazê-lo. Eu fiz uma mostra em homenagem, uma casa cor em homenagem ao Sérgio e ao Juarez, onde o Juarez cedeu várias telas. E o Sérgio forneceu do ateliê dele os móveis para expor. E eu fiz a entrevista com ele no apartamento que ele fez, que o Sérgio fez para o Juarez no Rio, em Copacabana. Conheci o ateliê do Sérgio e trouxe o Sérgio na inauguração da mostra aqui em Floripa. Legal. Cara, isso para mim foi assim, ó, se perguntar qual que é momento de realização da tua profissão, foi esse. Isso para mim marcou. vai ficar para sempre. Que legal. Legal. Emocionante. Eu posso falar que eu tenho você assim. A Cláudia Vendal, eu lembro da confraria, a gente na Confraria das Artes, mesmo a gente ou na loja, ou lá embaixo em algum lounge, ou em algum lugar, a Cláudia estava sempre olhando, sempre falando, ai, podia ser assim, podia ser assado, tinha que mudar aqui, quem sabe colocar isso aqui. E o Rico ouvia muito você. Então, escutava. tá aí uma outra pessoa que eu ia falar. Uma outra pessoa que tem muito a ver com... Porque, assim, ó, eu me considero uma pessoa que não tem estilo. Assim, profissionalmente falando. Pessoalmente falando, o meu estilo é o estilo que era a confraria. É o garimpo. É a coisa com história, com identidade, com valor afetivo. E o Rico valorizava muito isso. Então, eu tive a oportunidade com o Rico de ir em leilões em São Paulo, onde ele arrematava nos leilões Ele tinha um olhar incrível. tudo que tinha na casa. Tanto é que Confraria ficou um lugar espetacular. É referência, acho que até hoje, para todo mundo. Né? E é uma pessoa que tinha uma visão que eu dizia assim, gente... Ele tinha um olhar... Não, eu aprendi horrores com ele. Ele tinha um olhar e assim, a vida deu para ele a oportunidade de poder, né? Ainda bem que a gente fez parte disso daí, porque ele pôde viajar, ele pôde trazer pra gente um monte de coisa. Eu lembro tudo que dele... ele trazia, que ele colocava, tinha uma coisa, né? Eu lembro dele falando, eu tive oportunidade de ficar um ano longe da empresa, que foi um ano sabático, antes de vir escolher Floripa para ficar. Um ano viajando, olhando um monte de coisa para formar o Confraria. E ele tinha uma coisa, que eu acredito que você tenha isso também, que é essa coisa que você falou do garimpo e do valor afetivo. Quando ele pegava, uma vez como a gente vendia tudo, né? Eu era vendedora na confraria. A gente vendia tudo e aí uma vez um cliente queria comprar uma almofada. E aí eu tinha coisas que tinham preço, outras que não, e ele pegou aquela almofada na mão e ele passava a mão na almofada assim, olhava para mim, eu falava, Rico, eu preciso saber o preço, o cliente está esperando. E ele ficava olhando, e eu brava, né? Porque eu queria, me dar logo o preço disso aqui que eu quero vender. Aí ele falava o preço, ok, e um dia ele falou, Paty, eu estava ali, provavelmente lembrando de como ele comprou aquele tecido, o lugar que ele estava, o que tinha, qual era a história, né, daquilo. Então, eu acho que tem essa parte sua é muito parecida, né, com ele, nesse sentido, e isso traz uma identidade para dentro do que você cria para colocar na casa da pessoa, ou o que você tiver, o projeto que você estiver fazendo, e até para a vida
essa parte de emoção, que eu acho que é o que então, faz tudo valer a pena no fim. Na parte de decoração, nós somos bem diferentes. Agora, no apartamento que ela ganhou, que é onde a gente está morando, que ela ganhou do pai, uma parte do imóvel estava pronto. Piso, modulares, né? Que são os armários embutidos e tal. Aí ela chegou assim, olha, mãe, meu quarto, eu não quero nada. Eu quero minimalista, quero assim, quero sem nada. Eu falei, Vicky, o negócio é o seguinte. Você não vai colocar isso aí na casa nova, né? Porque tudo para mim tem história. Eu tenho lustre francês que me acompanha desde sempre. Eu tenho móvel da Tailândia também de muito tempo. Tem coisas do Sérgio Rodrigues, que da mostra eu acabei ficando, que eu falei assim, nem pensar, isso não vai sair. Não vai sair da minha vida isso aí, né? Se for para morar assim, eu vou pro meu apartamento. Vou para minha casa e você vem comigo. E você um dia vai querer tudo isso aí. Por enquanto ela não pensa, né? Mas vai. Mexeu em tudo menos no meu quarto. Aí aconteceu que eu disse assim, então tá, se não for para ser assim, se não for para personalizar, decorar, né? Do jeito que eu vivo, que eu quero. Claro que eu também não sou autoritária ao ponto Lógico, de não ter uma conversa. Um denominador comum aqui. Mas se não for para ser assim, eu não quero ir. Eu não quero um lugar que não seja um lugar... Eu não quero ir para um hotel, para um sei lá o quê. Não, eu quero me sentir morando, né? E aí tá aí. As fotos, eu acho que até vai aparecer, e que tudo tem uma história. Sabe? É muito bom poder contar, é muito bom estar ali, poder lembrar quando eu sento e olhar um móvel. Isso aqui veio de Bali, a minha história com Bali. Qualquer dia eu vou lá comer um docinho, já que tem docinho todo dia. Tem. Espera a torta de maracujá, tá? É o melhor de todos. Aí você me conta, eu vou perguntar as histórias todas. Sim. Muito bom. E, Clau, como é que faz quem estiver vendo o nosso podcast para acessar, para ter os seus projetos? Então, hoje você está no Instagram? As formas mais fáceis hoje em dia é através de rede social. Né? E de site. A gente vai colocar ali nos créditos, tudo bonitinho. Meu Instagram é @claudiavendausen. O meu site é www.claudiavendausen.com.br. Quer falar mais alguma coisa, Vicky? Eu não. Acho que ela já falou tudo. A Vicky até que falou pouquinho. Eu achei que ela fosse falar mais. Ela estava antes da gente entrar. Não vou roubar o brilho, né? Tudo bem. Meninas, foi muito bom falar com vocês, conhecer um pouquinho dessa tua trajetória. Eu acho que aqui é só o começo. A gente tem que fazer mais podcasts falando de... bater mais papo. Tem que falar mais de... Acho que Floripa é uma cidade que precisa muito se falar sobre, sabe? Em vários aspectos. Não só de arquitetura, como urbanismo. Sim, está crescendo absurdamente, né? Meio desordenado. Tem que ter mais... Tem que dar mais voz. Sim. Vamos me incluir aí? Como assim? Você está em outra área? Não, vamos me incluir aí. O que eu vou falar sobre Floripa? Poxa, Cadê vida, eu? você fala... Você tá gostando? Eu, claro. Então tá aí. Se ela voltar, eu volto junto. Quem que vai fazer as piadas? Você? Que isso? Que figura. Olha, muito obrigada, adorei. Também adorei, Clau. Adorei te reencontrar. Eu também. Saudade. Paz amada. Adorei o lugar. Que bom, que bom. A gente vai se encontrar mais vezes aqui. Prazer, Vicky. Eu não te conhecia, te vi lá na barriguinha. Todo mundo fala isso. Já escutei isso bastante. Eu também agradeço por estar aqui, pela oportunidade. Eu agradeço minha mãe também. Se não fosse por ela, também não estaria aqui. Amada. Te amo. Tá bom. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada. Beijo.